Olá, estamos aqui iniciando a parte 2 do nosso curso, ainda dando uma visão geral sobre a CIF. Você vê aí na tela a CID 10, e eu disse na primeira parte que a CIF e a CID são usadas, devem ser usadas em conjunto. A CID e a CIF têm um nome completo e um nome resumido. Então, o nome completo da CIF é Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. E o nome resumido, Classificação Internacional de Funcionalidade. No caso da CID, o nome completo, como você vê no slide, é Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. E o nome resumido é Classificação Internacional de Doenças. As doenças são classificadas na CID e a funcionalidade e incapacidade são classificadas na CIF. Então, as classificações são complementares. Os profissionais de saúde, quando atenderem o trabalhador, eles precisam descrever a situação de saúde do trabalhador usando as duas classificações. O que é funcionalidade? Então, nós vamos deixar agora a CID de lado. Não vamos falar sobre doenças, nós vamos falar sobre funcionalidade. Funcionalidade é um termo que você precisa se habituar. Você que é trabalhador, você precisa se habituar. Funcionalidade é o inverso de incapacidade. São experiências vividas. Então, quanto mais incapacidade, menos funcionalidade. Quanto mais funcionalidade, menos incapacidade. Não é possível você ter uma coisa ou outra, como se dissesse branco ou preto, cara ou coroa. Não. É quando você vê um copo meio cheio ou meio vazio. Quanto mais funcionalidade, menos incapacidade, o inverso também é verdadeiro. Então, quando nós falamos sobre funcionalidade, nós estamos falando sobre o corpo, sobre as partes do corpo, estruturas do corpo, como você vê no slide. Nós estamos falando sobre como os sistemas do corpo funcionam, o sistema musculoesquelético, o sistema digestivo, o sistema cardiorrespiratório, e tal. Eles podem ter uma estrutura normal, mas podem não estar funcionando bem. Ou também pode acontecer o inverso, pode ter uma alteração na estrutura sem alteração na função, ou pode ter as duas coisas. Se você está com o joelho inchado e você não consegue dobrar o joelho na hora de agachar, por exemplo, isso significa que você tem um problema na estrutura do joelho, ou seja, ele está com uma estrutura diferente da original, porque ele está inchado, existe um edema, então tem uma alteração estrutural, e você tem um problema na função, que o joelho ele faz a flexão, ele tem mobilidade, é uma das funções do joelho. Ele perde a capacidade de fazer a flexão, por algum motivo. Então, você perdeu uma das funções do joelho. E também a CIF descreve como funcionalidade o que nós chamamos de atividades e participação. São as coisas que você faz. Então, você aprende, você se comunica, você se move, você sobe dessas escadas, você cuida da sua casa, você interage com outras pessoas. São ações, atividades, coisas que os seres humanos fazem sozinhos ou fazem em conjunto, que a gente chama de participação. Interações pessoais, ou o próprio conseguir um emprego, manter um emprego, né? Aprender algo, ou até se divertir. Então, a CIF chama esse contexto, o corpo humano e o que o ser humano é capaz de fazer, chama de funcionalidade. Quando nós temos problemas em um desses itens, ou problemas nas estruturas do corpo, ou problemas nas funções do corpo, ou limitações das atividades, ou restrição da participação social, a gente começa a diminuir a nossa funcionalidade e temos chances de experimentarmos, de termos experiências de incapacidade. Lembrando que a CIF diz o seguinte: a deficiência não é a grande causadora da incapacidade. E a presença das experiências de incapacidade não pressupõe a existência de uma deficiência. São coisas distintas. Você pode ter uma pessoa com deficiências, mas ela tem funcionalidade, ela experimenta, ela tem experiências de funcionalidade, porque, por exemplo, ela pode ter um ambiente todo adaptado.
Então, o problema das experiências de funcionalidade e incapacidade, quando existe um problema, normalmente esse problema é no ambiente e não na pessoa. É assim que a CIF encara. Então, vamos dar alguns exemplos para vocês aí, falando de uma visão geral sobre a CIF. Você mesmo que está assistindo, você tem alguma lesão no corpo? Você teve uma lesão no ombro? Você torceu o pé? Você tem um problema na coluna? Existe alguma alteração na estrutura do corpo? Isso é estrutura. Quando você tem uma parte do corpo que é diferente da normal, ou a ausência, ou você pode ter um desvio de posição, ou você pode ter uma ruptura, né? No caso de uma fratura, né? E essas alterações podem ser temporárias, podem ser permanentes. Função do corpo não se refere a como a estrutura é. A função do corpo é o que a estrutura consegue fazer, né? Então, você pode ter perda de força, perda de mobilidade, perda de estabilidade, e pode entrar em outros sistemas, perda de concentração, perda de memória, perda do sono, alteração na fluência da fala, você pode ter algum problema cardíaco, insuficiência cardíaca em determinado grau, ou hipertensão, você pode ter alguma alteração na função do pâncreas, você pode ter, enfim, diversos problemas que podem ser descritos na CIF. Com mais detalhamento, não é o nome da doença que está na CIF, mas os impactos fisiopatológicos que ali acontecem. Né? E na terceira parte, você tem alguma dificuldade para fazer alguma coisa pensando em ações, né? Aqui eu estou dando um exemplo. A dificuldade para movimentos finos das mãos. Então, quando o profissional da saúde vai usar a CIF, quando ele vai falar da descrição da funcionalidade, ele tem que pensar nisso, que você vê na tela, e ainda nos fatores ambientais, que eu vou falar um pouco mais para frente. Vamos dar um exemplo com códigos. Um pintor que tem uma lesão no ombro. Então, ele pinta, trabalha em uma montadora de automóveis e a parte dele é a pintura. Né? Então, ele tem uma lesão no ombro que tem um nome descrito lá na CID, tá? Lá na CID. E aí, na CIF, como que isso pode ser descrito? Primeiro, a lesão no ombro é melhor identificada na CIF. Que tipo de lesão? É uma mudança qualitativa, é uma ausência, uma ruptura, uma posição desviada? Como que é essa lesão? A descrição é melhor, e aí eu estou colocando uma ruptura ligamentar parcial. Esse é o que significa esse código aí. Aí ele tem perda de força também. Ao mesmo tempo, ele tem perda de força de uma parte, de um membro do corpo, que pode ser o próprio braço. E aí ele tem dificuldade, ele passa a ter dificuldade na atividade de pintura. É o que significam esses três códigos. Repare que você pode ter ainda uma forma de estabelecer a gravidade do problema. É o que indicam esses números que estão em vermelho. O número 2, que é moderado, ele aparece no primeiro código e no segundo código, e no terceiro código aparece em vermelho o número 3, é? Que indica uma dificuldade grave. Né? Quanto maior esse número, pior é o estado da pessoa. E você vê o número 2 pintado de azul, significa o seguinte: existe uma adaptação ambiental, né, que facilita a atividade de pintura. Não resolve totalmente o caso. Se resolvesse totalmente o caso, esse número seria 0. O ideal é que você, trabalhador, tenha, depois do ponto, sempre o 0. Para terminar, essa nossa parte 2 foi uma abordagem superficial sobre a codificação pela CIF, para que você, trabalhador, conheça um pouco mais sobre essa classificação que fala sobre funcionalidade e incapacidade. Na parte 3, eu vou falar um pouco mais sobre a CIF e a sua importância para os trabalhadores. Até lá.